Mesa redonda com a Tatá, fim de semana de Dia dos Pais, o que a gente vai conversar? Sobre esse relacionamento dos pais com os filhos, a importância disso. E para falar disso, eu trouxe duas psicólogas, amigas, queridas, mães, para falar sobre esse tema tão legal. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Tisa? Prazer de ter aqui de novo comigo. Obrigada, né? No final de semana é Dia dos Pais, comemoração, família, tão gostoso. Bom demais falar sobre isso, né? Obrigada pelo convite. Imagina, tudo bom, Cami? Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer novamente, vai estar aqui comigo, né? Prazer também poder falar de um assunto tão importante, né? E quando a gente colocou em pauta esse assunto que eu comentei com as duas, né? Vamos fazer uma mesa redonda sobre a paternidade. As duas falaram, que legal, que assunto importante, né? O quão isso é importante, então, se a gente tá falando da importância disso na vida de uma criança. É muito importante, né? Sem dúvida, a relação de paternidade, a gente vai se aprofundar do que é esse papel paterno aí nessa mesa redonda hoje, mas ele é uma das relações mais importantes que se estabelece na vida, né? Sem dúvida é uma das primeiras relações da criança, porque o primeiro contato ali é com a mãe, até por uma questão biológica, de amamentação, né? Do leite materno, do peito, do mamar, mas o segundo contato normalmente já vem ali, né, com o pai, com o irmão, com a avó. Então é das primeiras relações que a criança cria e das primeiras pessoas que ela significa na vida dela como alguém cuidador. Então, sem dúvida, tem um papel essencial na nossa vida, tem um papel de construção, um papel muito ligado ao amor, um amor que foi mudando isso, ao longo dos anos. Isso, a gente até comentou ali antes, né, da mudança que aconteceu nesse formato de amor do pai pro filho ao longo dos anos, né? Isso, mas é um papel essencial e que é desejável, né, que todos possam viver essa experiência das mais diferentes dinâmicas que se possa ter, mas essa função e essa vivência do papel materno como uma experiência maravilhosa aí que todos nós possamos vivenciar, né? E Cami, a gente tá falando dessa mudança, né? A gente vê que vem mudando o papel do pai ao longo dos anos, né? E essa mudança, ela é benéfica? Eu acho que sim, com certeza, né? Porque hoje em dia o homem, ele pode se apropriar um pouco mais do papel dessa função paterna, mas acho que antes de falar isso eu preciso explicar um pouquinho esse conceito, né? Claro. Na psicanálise a gente tem esse conceito de função paterna. A função paterna ela é entendida como essa importância do pai de trazer elementos extra de fora para a criança que separe ela um pouquinho dessa relação inicial com a mãe, onde ela fica só ela e a mãe. Então o pai vai trazendo elementos do mundo, elementos de regra, elementos da lei e assim vai instaurando o caráter da pessoa. E nós temos muito a falar, tá bom, mas então se não tem o homem para fazer isso, tá perdido. Não, porque é uma função. Qualquer pessoa pode fazer essa função. Então, nos casais homoafetivos ou nas famílias que por alguma razão não existe a figura masculina, seja porque houve, né, um distanciamento, uma perda, por escolha, muitas mulheres hoje escolhem ser mães solos ou se acabam nessa situação. Então, qualquer pessoa, seja ela do sexo feminino ou masculino, podem exercer essa função paterna, que é a função de trazer elementos da vida, do mundo, das leis para dentro dessa relação familiar. Então é muito importante a gente entender isso, né? Porque as configurações familiares hoje em dia mudaram, né, muito, né? E essa mudança do homem poder ser afetivo, porque antigamente, né, a gente estava falando que uns 30 anos atrás, o homem ele tinha um papel muito mais rígido, muito mais estático, onde ele não podia chorar, ele tinha que ser o durão, o provedor, e não podia ser muito afetivo com os filhos, porque isso não era muito bem estabelecido socialmente, culturalmente, né? E hoje em dia a gente vê cada vez mais os pais se abrindo, os pais podendo vivenciar com prazer a paternidade. Os momentos em família, né? Exatamente. A gente vê aí nas redes sociais alguns perfis muito atuantes, né? Muito impactantes no seu discurso de homens que, de fato, gostam de estar presentes. Antigamente você via quando reunião de mulheres, sempre estavam as crianças. Reuniões masculinas, sempre sem crianças, né? E hoje a gente vê, às vezes, vai os pais com os filhos no restaurante para deixar as mães fazerem alguma coisa. Então, existe esse movimento, né? Essa mudança dos pais estarem muito mais presentes. Sim, e é um movimento não só dos homens, é um movimento social do mundo
E aí os homens precisaram assumir esse papel e também viram que é bom esse papel, né? Então, a mulher foi mais pro mercado. Eu vejo que essa transição, ela foi muito mais em função da mulher do que do próprio homem, né? Porque o homem tava tudo bem no papel dele. Se a gente conversar hoje com uma pessoa de 60, 70 anos, ela até acha esquisito esse negócio de pai trocar fralda. A gente vê até alguns comentários ainda meio preconceituosos. Homem não deve fazer isso, homem não deve arrumar a casa, dessas pessoas que talvez estão nessa faixa etária, porque elas viveram essa relação com os pais delas e cresceram vendo e vivendo isso. Então, é natural que você não possa exigir demais de alguém que vivenciou um ambiente diferente. Mas hoje, o que aconteceu? As mulheres foram muito mais pro mercado e os homens se obrigaram a ter que se organizar. E quando experimentaram, viram que é uma delícia, né? Viram que essa troca de amor é uma delícia, viram que os filhos cuidar da gente, a troca de afeto, o te amo papai, o prazer do passeio, da descoberta, do ensinado, educar realmente muito mais próximo e não só financeiramente, como provedor da alimentação ou do sustento daquelas crianças, tinha muita coisa boa por trás disso. Então colocar o curtiram. afetivo em jogo, né, Carol? Poder E vivenciar momentos também, né? Hoje eles têm momentos com as crianças. Porque a criança fez isso, que a criança fez aquilo. E tá vivenciando momentos que antigamente acho que os homens eram mais privados disso por não estar dentro da rotina, Isso, e aí eles experimentaram e curtiram. E hoje eles têm, olha, eu levo ver o futebol, eu levo fazer a luta, eu levo tomar um sorvete no final de semana enquanto a mãe vai no salão. Porque houve essa mudança de papéis e se vivenciou algo que é muito gostoso, né? Que é esse amor, que antes era quase que uma exclusividade da mãe, mas hoje, inclusive, a gente vê brigas judiciais, né? De guarda, de alienação parental, em função dessa transição de papéis, que infelizmente muitas mulheres ainda resistem a isso, né? Por mais que querem, no momento de separação existe uma coisa culturalmente imposta que o filho é mais da mulher e a gente tá vivendo essa transição ainda, né? Até nessa questão, tô até no lado judicial a mudança, né? E aí a gente falando nesse ponto de mulheres e a resistência não judicial, mas a resistência em casa. Tem muita mulher que não deixa o marido entrar em contato com o filho porque tem medo que não vai fazer bem, que não vai fazer igual a mim. E aí o pai acaba se afastando porque essa mãe não dá essa liberdade, né? A importância de dar essa liberdade, Cami. É esse ponto que eu ia falar, você tirou as palavras da minha boca. Essa é a chave, o cerne da constituição da saúde mental do seu filho. Então, quando a mãe, ela quer fazer uma bolha ali somente com ela e com a criança, não deixando esse terceiro entrar para inserir esses outros elementos, a tendência é de que a criança saia muito prejudicada. Porque é saudável, é preciso, é natural que a criança busque para além da mãe. No momento inicial, a criança e a mãe formam uma bolha, por causa da amamentação, a criança é totalmente dependente, sem esse cuidado intenso da mãe, a criança não sobrevive. Nesse tempinho inicial, e eu tô falando um tempinho pequeno mesmo, o pai ele tem um certo papel de dar um suporte, um apoio para que isso, que neste momento é muito saudável, ocorra. Porém, se essa situação se prolonga e fica nisso, a tendência é patológica. A tendência é que a criança tenha muitos prejuízos. Então, cabe à mãe ir se trabalhando, ir compreendendo que ela não é única e exclusiva na vida do filho, que é muito importante ela deixar um terceiro entrar. E a gente vê sim, em muitas famílias, essa problemática, na qual o pai até tenta, a mãe desvaloriza tanto, não, ele não sabe dar banho, não, ele não sabe trocar fralda, vai ficar tudo errado, daqui deixa que eu faço, né? E ao longo do desenvolvimento infantil, isso tende a causar muitos prejuízos, tanto na dinâmica familiar como para a criança. Será que é medo, Carol? Ou será que... O que é? Eu acho que é um pouco de realidade mesmo. Porque, gente, vamos lá. A gente, menina,
cresceu brincando com aquela boneca, trocando a fralda da boneca, cuidando, fazendo ninar. Eu vejo a minha filhinha, ela tem 2 anos, 1 ano e meio, ela já pegava a bonequinha, e daí as duas olham, eu sou a mamãe, você é o filhinho. Então, a menina, ela cresce muito com isso, até em função de toda essa história cultural que a gente tá falando. E hoje tem se possibilitado um pouco mais, mas eu vejo no dia a dia, até porque lido com crianças diariamente, com famílias de crianças diariamente, que tem pais que não permitem ainda que os meninos brinquem disso, por uma série de preconceitos e medos, né? Toda essa questão, às vezes, da homoafetividade e tudo mais. Então, que privam a criança de viver momentos de, vou brincar de cuidar, vou brincar de casinha, vou cuidar de mamãe, filhinho, papai, enfim. E a menina, ela é uma habilidade. Né? Se a gente falar de como segurar, a gente amamenta, no começo a gente é meio desajeitada. Então, existe sim uma habilidade e uma competência que está sendo desenvolvida, e esse desenvolvimento é desde lá da fase da infância. Então, a mulher, ela se sente mais confiante numa troca de fralda, num acalento na hora de um choro, porque ela já foi sendo treinada, né, vivendo isso desde muito pequenininha. Isso já foi sendo internalizado por ela. Hoje a gente tem visto algumas permissões sendo um pouco mais leves para os meninos, né? Famílias deixando, mas não é todas ainda, né? Eu nunca vi hoje, né, nessa experiência que a gente tem com crianças, de uma mãe não possibilitar uma filha de brincar de casinha e de mamãe e filhinha, mas eu vi vários pais não possibilitarem os seus filhos homens de viverem brincando de casinha, filhinho. Porque existe esse preconceito, né? Eu lembro que o Otávio sempre gostou muito de comidinha e cozinhar. E com 1 ano de idade eu falei, eu vou dar uma cozinha pra ele. E aí, imagina a família, né? Já veio o questionamento, como assim dar uma cozinha pra ele? Eu falei assim, qual que é o problema de dar uma cozinha pra ele? É legal mesmo cozinho? Falei assim, a gente não quer que ele cozinhe, a gente não quer que no futuro ele saiba cozinhar? Falei, então por que ele não pode ganhar uma cozinha? Entendeu? Tipo, então as pessoas é verdade, nunca tinha pensado por esse lado. Se realmente eu quero que ele cozinhe, né? Por que não dá uma cozinha pra criança? Eu acho que nem passa percebido. Eu acho que eles já pensam lá pra frente, já criam uma situação que não existe, né? Sem pensar que ele é uma criança. Serzinho que não entende, que gosta daquilo e tá tudo certo. Por isso que eu não acho que é só medo, entende? Por isso que eu falo que é uma coisa construída mesmo. A mulher, ela já vai com mais segurança cuidar daquele bebê. E o homem, na maior intencionalidade, vai meio desajeitado, vai aprender, vai fazer um papel totalmente novo, que ele nunca nem brincou na infância, entende? Então, ele é super novidade. Isso, então a gente já tem uma habilidade melhor porque a gente foi construindo isso. Se a gente for pegar alguns brinquedos, vamos pegar a cozinha. Se você for numa loja de brinquedos, 50% das cozinhas são de cor. Mais. Eu tive que encomendar 90% a verde com laranja, que não tinha pra comprar. Você entende? Então, já se associa culturalmente que a cozinha é rosa e essas cores que se atrelam hoje mais ao feminino, mas que querendo ou não, também a gente tá mudando um pouco isso, né? Mas é toda uma cultura. Então, o homem, obviamente, vai chegar meio desajeitado. É natural que a mãe fique com medo, mas ela precisa permitir. Ela precisa permitir, ela precisa confiar, porque ele vai dar conta. Né? Ele vai aprender, ela precisa auxiliar. Talvez ela ache que o jeito dela é melhor, mas ela precisa permitir que ele tenha o jeito dele, que vai ficar tudo bem também. E ele vai criar o jeito dele, né? Com certeza. Eles criam, né? É que embora tenha, assim, muitas mudanças culturais, está acontecendo, né? As mudanças culturais nas famílias, nas configurações familiares, nos papéis, a entrada da mulher no mercado de trabalho. As mudanças vêm acontecendo, porém elas são lentas. E ainda existe o tal do machismo estrutural, a nossa cultura é uma cultura patriarcal. Então, existem sim esses papéis pré-estabelecidos da mulher e do homem, do que um pode, deve, do que é esperado de um sexo ou do outro. O que vem sendo falado, vem sendo questionado, né? Vem sendo abordado em inúmeros contextos, porém ainda existe. Né? É só você ver esse fato da cozinha. Bom, ter uma cozinha para meninos brincarem já é uma evolução, né? Uma cozinha assim com cores mais direcionadas para o que também já é esperado ali para meninos, é uma evolução. Porém, como a gente falou, é 10% ali da loja, porque tradicionalmente brincar de cozinha é para meninas, né? E acho que cabe a nós mães ir fomentando esses questionamentos,
Eu falo isso porque o meu também quis uma cozinha, né? E o meu pequenininho agora também adora brincar com a cozinha que era do mais velho. E eu falo pra eles, um dia vocês vão morar sozinhos e vocês vão precisar cozinhar. Então... Não, e que delícia quando o homem sabe cozinhar, poder dividir com você essa função, sim, né? Exato. E até a nível profissional mesmo. Se a gente pegar hoje e ver os melhores cozinheiros do mundo, os cozinheiros mais premiados, eles são a minoria no sexo masculino, mas os mais premiados, os melhores são a maioria, são homens. Né? Como que é engraçado isso? Porque daí quando o homem assume aquele papel e a sociedade aceita, eles desenvolvem aquilo com muita excelência também, né? Então, e sem dúvida houve uma história. Se você ouve aí os nossos grandes cozinheiros a nível de mundo, de Brasil, tempos atrás eu vi uma entrevista do Alex Atala, ele falou que a vida toda a mãe dele ajudava, alguém ensinava e se permitia isso, e se transformou aí em algum empresário maravilhoso nessa área. Então, a gente precisa dar esse espaço, né? Esses papéis estão mudando para os meninos e para as meninas, e isso não tem nada a ver com a sexualidade, né? Então, são muito papéis, importante, né? Pontuar isso, né? Que o fato de um menino brincar de cozinha não tem impacto na sexualidade dele, porque existe essa confusão. É a mesma coisa uma menina jogar futebol. Hoje em dia, uma menina fazer luta, quantas estão fazendo isso, porém ainda tem o questionamento, ainda tem a zoação na escola. Mas é bem minoria. Né? Mesmo a gente vivendo num mundo extremamente moderno, eu que tenho o PI e a menina, né? Eu posso ver, é a minoria que entra nesses segmentos. Então, assim, por mais que a gente tenha toda essa normativa de evolução e de mudanças, a gente ainda vê que em algumas coisas a gente ainda traz, né? Mas o que eu vejo, assim, que acontece? Eu acho que não é o esporte ou a atividade que vai definir isso. Mas hoje ainda existe um preconceito, e na medida em que a mulher começa a jogar muito futebol, ela acaba se afastando das outras meninas e andando mais com os meninos, e aí vivendo mais o mundo masculino mesmo, e muitas vezes aí se tornando. Se começa a ter uma situação que é relacionada à sexualidade. Mas a gente precisa entender que não é a ação ou a atividade da cozinha ou do esporte ou do futebol. É que muitas vezes pelo preconceito, aí sim ela começa a andar naquele mundo que muitas vezes é mais frequentado por pessoas do determinado sexo e passa a ser excluído do outro mundo, e aí sim que começa... Aí vem a identificação. Exatamente. Né? Então, a gente... É muito bem pontuado isso, não se relaciona com a sexualidade. E se a gente conseguir deixar isso muito claro e permitir que a vivência continue sendo com meninos e meninas, sem dúvida isso não vai afetar diretamente. É óbvio que a gente, né, como você falou, ainda é muito pouco, ainda a gente vê assim, começou a jogar futebol, andar só com... Mas daí... Veja, não é o jogar futebol, né? É tudo que muitas vezes se constrói a partir disso numa sociedade que ainda não deu um grande passo. Estamos dando passos pequenos, mas a gente está se transformando. Se a gente visita países onde isso aconteceu há mais tempo, né? Essa virada de chave já aconteceu. A gente vê a Europa, as pessoas têm aceitado melhor, né? Todos esses papéis diferentes. Mas eu não vejo mais como preconceito. Tipo, se você chega uma menina pra fazer uma aula de futebol, é zero preconceito. Mas eu vejo ainda a resistência dos pais de levarem, né? Então, assim, já mudou. Antigamente existia o preconceito. Hoje eu não vejo mais que existe o preconceito, mas ainda... Mas eu acho que existe. Muito pesado. Eu também mas acho até nas crianças pequenininhas. Existe. Não é só nas crianças, assim... você vai andar com aquela menininha que joga futebol? Então, não quero que você seja essa amiga. Vamos na amiga dessa daqui. Existe. Existe. Infelizmente existe. Eu acho que a gente já melhorou. Uma construção familiar, né, cultural, assim, desses papéis. E até muito essa conexão equivocada que as pessoas fazem do feminino, do masculino, de papéis femininos e papéis masculinos, e que aquilo vai ser ligado a uma sexualidade. Então, quer ver outro exemplo que eu acho fenomenal? É esse fenômeno de barbearias. Veja só, de 2 anos, 3 talvez pra cá, o quanto de barbearias abriram. Se abriram essas barbearias, todas bonitas, né, elaboradas para homens. Masculinas, escuras, com temas, né? Mas é porque o homem tinha necessidade de se cuidar e talvez antes não tinha espaço. Porque ele ia num salão de beleza, talvez fazer a unha, fazer a barba, querer se cuidar, né, e talvez enfrentava um grande preconceito, né, assim, tipo, um homem no salão. Se a gente for pensar, quando a gente mesmo, nós 3 somos mais ou menos da mesma geração, mas quando a gente era mais nova, ir no salão e encontrar um homem era esquisito.
Sim, nós somos a geração que estamos sofrendo a transição. Né? Nós passamos por todas as fases, né? De ter preconceito em todos os campos, né? Era muito esquisito chegar lá e um homem fazendo a unha. Hoje, eles já têm um espaço consagrado a eles e abriram muitas barbearias, mostrando que sim, eles estavam demandantes por esse espaço de poder se cuidar, de poder fazer um cabelo, uma barba, conversar. Unha, E é tão bonito os espaços, né? Eles têm um senso estético, às vezes até mais forte que nos salões femininos. Salão feminino tudo clarinho. E eles não, eles têm desenhos, tão escuro, muito couro, uma coisa masculina, mas com um senso estético muito forte. Tipo, olha, tem que ser um espaço bonito. Pode ter algumas características masculinas, mas muito bonitos. A maioria, né? E você vê, é uma ampliação daquilo que o homem pode. Porque antes o homem não podia se cuidar, porque se cuidar era coisa de gay. Né? Meu Deus do céu, e fazer a unha era coisa de gay. Hoje não. Hoje fazer a unha ou cuidar da barba, qualquer coisa assim, é uma coisa legal, pro bem-estar, pra autoestima. Assim como nós mulheres temos nosso momento de ir no salão, eles também têm. E estão começando desde pequeno. Por exemplo, o meu filho de 8, ele já é acostumado, ele já tem o barbeiro lá de confiança dele. O meu também. Corta o cabelo. E ele ama. Exato, ele chega, ele já pede o corte dele, faz os risquinhos, enfim, conforme ele quer. É um espaço que o homem não tinha antes. E por quê? Porque a gente ampliou essa visão do que era possível, do que podia para um homem, do que podia para uma mulher, e foi ampliado. Então, quando a gente consegue quebrar um pouco esses estereótipos de gênero, né, do que é destinado a um homem, do que é destinado a uma mulher, todo mundo acaba ganhando, porque acaba tendo, né, uma liberdade de viver. E voltando isso um pouco para o pai, né, quando o pai tem um filho menino, que legal que é ele poder passar essa liberdade para o seu filho, de que o homem pode chorar, pode ter sentimentos, pode porque tem, né? Não precisa esconder mais aquilo, não precisa negar que tem. De que o homem pode se cuidar, de que tudo bem o homem cozinhar, de que é legal o homem participar das funções de casa, coisas que até então eram tidas como coisas de mulher só. Mas hoje a gente tem os exemplos deles também, né? Ver o pai cozinhando, ver o pai fazendo, ver o pai indo atrás. Eu acho que não tem nada melhor na vida do que o exemplo. Né? Mas eu concordo com a Carol quando ela fala que a realidade ainda da maioria das famílias não é essa, né? É um caminho, nós da psicologia a gente tem muito ainda a debater, a levar, é um processo. E é velado, né? Às vezes aparece dentro do menor, porque você tenta ali perante os teus amigos tá tudo bem, perante as tuas famílias também eu aceito, mas lá no consultório ou lá dentro da escola, que é um vínculo menor, um ambiente menor, onde a verdade pode ser dita um pouco mais, você sente essa fala, você sente essa vivência. Então, eu acho que a gente evoluiu, mas existem muitos pontos de interrogação, assim, ainda em muitas famílias, muitos medos, muita confusão de papéis ainda. Mas acho que também é um processo natural, né? Normal. A gente não vai conseguir virar do 8 ao 80, né? Eu acho que é progressivo, né? Vai evoluindo, vai melhorando, vão se analisando que pontos foi legal, quais não foram, se adaptando. Isso é do ser humano, né? Porque até a gente achar uma média boa ou não, que a gente vê muita, que nem a questão da educação, que fomos do 8 ao 80, chegou lá no 80, não é isso, volta um pouquinho, entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo, né? Claro. E ainda bem, é saudável, né? E um processo, ele sempre vai ser cíclico. Então, a gente vai lá, a gente vai ter que voltar um pouquinho, depois a gente avança de novo, volta mais um pouquinho. E é assim que a gente fala, né? O processo de transformação, ele é uma espiral. Né? Porque ele vai pra frente, como uma espiral, mas ele sempre recua, vai pra frente, recua um pouquinho, e aí a gente vai avançando. Se adaptando. As meninas, amanhã, né, a gente tá gravando antes, mas amanhã já é dia dos pais, né? E vocês eu conheço, são minhas amigas e sei da presença do pai na vida das crianças de vocês duas, né? Vamos parabenizar esses papaizão aí, né? Ai, que bom, né? Com certeza. O Sérgio, né, que é o pai dos meus filhos, eu falo que a melhor qualidade dele é ser pai. Porque às vezes ele brinca comigo assim, olha, eu levei na natação, tinha um monte de mãezinha lá, elas ficaram todas me olhando, porque eu era o único. E é isso aí mesmo, porque... Seja exemplo. Eu trabalho fora, eu tenho os horários um pouco mais rígidos, né? Ele tem horários mais flexíveis, então ele acaba levando, né, nas atividades, assim...
e acaba dando para os nossos filhos esse modelo de uma amplitude aí nas definições de papéis, né? Legal. Então, para ele, um salve, né? Exerce seu papel muito bem. E um feliz Dia dos Pais para todos os pais, para ele, para o meu pai também, Claro. que já tem um pouco mais estereotipado em função da geração que ele veio. Mas mesmo dentro da estereotipia ali dele, né, do que é definido, ainda conseguiu ser um excelente pai e poder também ampliar, na minha casa, o que podia o feminino, o que podia o masculino, então E chegou aqui, uma pessoa que já é super evoluída, então teve espaço pra isso, né? Exatamente. E você, Pai? Também quero desejar um feliz Dia dos Pais aí para todos os pais, para as pessoas que exercem essa função de pais, para aquelas pessoas que sentem saudade dos seus pais, né? É um momento de muita saudade, de pessoas que muitas vezes perderam pessoas que amavam e que esses papéis realmente muitas vezes são insubstituíveis. Então, eu também tenho um marido que é um super pai, tenho um super pai também, que são, como você disse, né, de personalidades tão diferentes, mas que a gente não olhe por personalidades, por padrões esperados, e sim pela vivência de amor que esses pais têm para com seus filhos, né? Que todos nós possamos, nesse dia de hoje, vangloriar os nossos pais, os diversos pais, as pessoas que exercem essa função com muita dor, muitas vezes, né? Porque gostariam de ter um pai para o seu filho por perto, porque gostariam de ter o seu pai por perto, mas saibam que o melhor que a gente pode dar já está sendo muito importante para aquelas pessoas que recebem esse amor. Feliz Dia dos Pais aí para todo mundo que está nos assistindo e para todo mundo que exerce esse papel todos os dias. Eu também tô aqui pra dizer Feliz Dia dos Pais pro Hélio, pros dois Hélios, Hélio Júnior e Hélio Derick, que são dois pais excelentes, maravilhosos, dois exemplos que meus filhos têm, o pai dele dentro de casa, é um orgulho pra todos nós, o meu pai, que é o amor da minha vida, ele sabe disso, e a todos vocês que estão acompanhando aqui. É isso aí, gente, vamos exercer esse papel muito bem, como todo mundo tá fazendo, e vamos evoluir. Jean, Feliz Dia dos Pais! E é isso aí, gente, um beijão, meninas, obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, e com certeza estarão outras. Obrigada também, deixa eu só reforçar na minha fala, me emocionei ali lembrando dos meus, mas como a Carol bem pontuou, né, um feliz Dia dos Pais para quem exerce essa função, independente se seja um homem ou uma mulher, né, e que consigam seguir nessa função que é primordial pro sustento psíquico, emocional, pro desenvolvimento dos nossos pequenos. Isso aí, Feliz Dia dos Pais.